Boa noite, amigos. Como prometido, farei uma resenha agora sobre o livro Invictus. Este livro é baseado na produção cinematográfica de 2009, estrelada por Morgan Freeman no papel de Nelson Mandela e Matt Damon no papel do capitão dos Springboks, François Pienaar. Como muitos de vocês devem ter aprendido nas aulas de história no colégio, a África do Sul é um país que foi marcado pela segregação racial, instituída por lei denominada de apartheid, palavra em africâner que significa separação. Tudo começa no ano de 1652, século 17, quando os primeiros europeus, nesse caso os holandeses, começaram os primeiros assentamentos no extremo sul do continente africano. Desde o começo, esse povo, conhecido pelo nome de Afrikaners, procurou meios de se separarem da população negra nativa, com o objetivo, segundo eles, de preservarem a sua cultura, a sua língua e a sua raça. Muitos Afrikaners se espalharam pelo sul da África e nas regiões do sudoeste africano, pois a Namíbia, até então, pertencia à União Sul-Africana. E muitos se tornaram fazendeiros, conhecido pelo nome de boeres, que é fazendeiros em africâner, e se diversificaram na agricultura, na pecuária e nas vinícolas, que pode ser visto ainda inclusive nos dias atuais. No século XIX, uma segunda classe de europeus, nesse caso os britânicos, começaram a ocupar também os territórios do extremo sul da África. Tais britânicos especializaram-se em outros tipos de atividades, como na exploração de riquezas minerais, tais como o carvão, o petróleo, a exploração de diamantes e de ouro. Como havia essas divergências de interesse entre os britânicos e africâneres nesse mesmo território, e pelo fato dos ingleses, os britânicos em questão, não serem escravistas e terem libertado os negros do trabalho forçado, ocorreu uma grande guerra entre os dois povos, conhecido pelo nome de Guerra dos Boeres. Essa guerra foi sangrenta e ocorreu no final do século XIX e no início do século XX. Inclusive, foi um tema de uma música que eu já cantei e toquei ao piano no meu canal, The Transvaal Flag. No século XX, foi visto a instituição por vias legais da separação dos povos da África do Sul pela cor da pele. Esse livro, escrito por John Carlin, explica com minuciosidade essa história e as regras impostas. John Carlin é um escritor inglês que viveu na África do Sul no período de 1989 até 1995, período esse considerado um dos mais críticos pelos historiadores especialistas. Nesse curto período de tempo, ocorreram diversos eventos que quase culminou em uma guerra civil sangrenta. Isso pode ser visto no filme Repórteres de Guerra. Como o apartheid estava desmoronando, principalmente devido às pressões internacionais, houve uma disputa de quem assumiria o poder do país. O favorito era o recém-libertado da prisão Nelson Mandela, do partido ANC, African National Congress. Na disputa haviam também o Partido dos Brancos Liberais e o Partido Zulu de extrema-direita, por incrível que pareça, conhecido pelo nome PAC. Esse último, inclusive, tinha o seguinte slogan: um colonizador, uma bala. Esse PAC, inclusive, fez uma aliança nada convencional com o Partido Nacional dos Afrikaners, os brancos de extrema-direita, o que torna difícil para um estrangeiro entender. O objetivo desses dois convergiam a um certo modo. O Partido Nacional planejava criar um país só de brancos, com as melhores terras, praias e infraestrutura, enquanto os Zulus do PAC, liderados pelo Mangosuthu Buthelezi, dos Inkatha, ficariam com o território seu independente.
No entanto, o ANC de Nelson Mandela venceu as eleições multirraciais de 1994 e esse se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. O país, porém, estava ainda dividido, inclusive no mundo dos esportes. Enquanto que os negros amavam futebol, os brancos amavam rugby. Aproveitando que a Copa do Mundo de Rugby de 1995 seria realizada na África do Sul, Nelson Mandela começou a apoiar abertamente os Springboks, que na época só havia um jogador não branco. Nas entrevistas, ele dizia que a nação deveria se unir para torcer pelo time segundo o slogan recém-criado, um time, um país. Nelson Mandela tentava inclusive convencer aos seus familiares e amigos mais próximos que os africâners, até então vistos como inimigos mortais, agora eram aliados e que os jogadores dos Springboks eram os nossos rapazes. Com muita dedicação e esforço, os Springboks chegaram até a final contra a Nova Zelândia, uma das melhores equipes do torneio e favorita ao título. O jogo foi realizado às 15 horas do dia 24 de junho de 1995, no estádio Ellis Park, e o Nelson Mandela compareceu em campo para cumprimentar os jogadores antes da partida, com a camisa e o boné dos Springboks. A partida foi dura, sendo levada até a prorrogação. Contudo, os Springboks conseguiram segurar o placar até o final do segundo tempo da prorrogação e se tornaram pela primeira vez campeões do mundo. Pode-se perceber então que Nelson Mandela e François Pienaar fizeram um excelente trabalho unificando um país dividido pelo ódio racial através do esporte. Mandela evitou que uma guerra fosse deflagrada, mas isso não significa que ele tenha deixado a África do Sul um país de perfeita paz e harmonia. Depois do apartheid, esse país difundiu a sua singularidade pelo mundo. Deixou de ser um exemplo de injustiça e queria ter o título de bode expiatório da incapacidade humana de superar seus antagonismos raciais, tribais, nacionalistas, ideológicos e religiosos. Tornou-se um país com os mesmos desafios que os demais. Desafios em fornecer habitação para os pobres, no combate à criminalidade e na luta contra a AIDS. A desgraça eterna da humanidade, infelizmente, continua de certo modo. O problema retrógrado da cor da pele não desapareceu por completo. Contudo, pessoal, falar de coisas boas. Se vocês estão reparando na minha camisa aqui, eu estou com a camisa dos Springboks, considerada atualmente a melhor seleção de rugby do mundo. Tricampeão. Venceu em 95, tema da obra Invictus, tanto do livro quanto do filme. Venceu em 2007 e agora em 2019. É uma equipe espetacular. Meus sinceros parabéns. E acompanhe nas telas finais o link eu cantando e tocando ao piano o hino atual da África do Sul, que é Nkosi Kelele Afrika.